Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Pastor Francisco Lucas, servo de Deus, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, na assistência, é claro, do Espírito Santo. E a minha bênção para você que está aí assistindo, não é, essa palavra muito importante. Eu te peço, querido, assista até o final. Medite sobre ela, porque é muito importante para a tua vida espiritual. Muito bem. O que vamos falar aqui está extraído do livro chamado O Cajado do Pastor. Amém? Eu estou compartilhando com você essas coisas que estão em linha com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio. Tá certo? São verdades. Que Deus te abençoe e que você possa, então, aprender, ser edificado, receber, não é? Viver uma vida na verdade. Então, esse é o nosso propósito com sinceridade. Tá certo? Glória a Deus. E no temor do Senhor, é claro. Muito bem, o tema é tentação. Um tema, por demais, importante. Tentação, ou a tentação, tá certo? E eu quero trazer uma palhinha inicial para depois entrar no assunto. São coisas que já pregamos em outra etapa sobre tentação, que está na minha página. Então, se alguém já assistiu, então procure lá, que está lá, amém, amados? Sobre o tema tentação. E isso é o segmento daquilo que já colocamos inicialmente. Muito bem. Satanás ataca o indivíduo cristão principalmente através da tentação. Veja bem, principalmente através da tentação. Ele enfoca essas agressões em duas áreas. Primeira área, os desejos do mundo. E aqui é colocado três itens importantes desta área. Primeiro, fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Segundo, fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. E terceiro, fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa segurança. Aleluia! Temos aqui um texto importante que já compartilhamos, 1 João 2,15. Diz assim: não amem o mundo, nem nada que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Uma palavra que devemos pensar muito a respeito. Tá certo? A palavra da verdade. Segundo, os desejos da carne. Primeiro, os desejos do mundo. Segundo, os desejos da carne. Através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Se você ler lá em Romanos 6, do versículo 6 ao 14, você vai entender isso. Então leia lá. Aleluia. Se alguém ama o mundo, lembra sobre isso? Mas veja, através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Quer dizer, Deus nos perdoa completamente. Cristo pagou o preço. É uma nova vida. Aleluia. E além disso, aleluia, ele, através do seu sacrifício, ele nos liberta do poder do pecado. Parece que isso não é muito entendível, mas é a obra de Cristo. Precisamos olhar para isso como algo tremendo, maravilhoso, poderoso e que nos trouxe, resultados, completos e também eternos. Tá certo? Muito bem. Então, são os dois itens.
Satanás usa essas coisas para tentar fazer com que o cristão dê maior importância a eles do que os estímulos e orientações ao Espírito Santo que está dentro deles. Então, é isso que Satanás faz, é nos tirar da direção, é nos tirar da presença de Deus. Nós temos um povo agora não conduzidos por nossos desejos, pelo mundo que está aí fora, mas pela palavra de Deus, na condução, é claro, do Espírito Santo e pela assessoria da igreja, que é o instrumento de Deus para nossas vidas. Tá certo? Glória a Deus? Muito bem. Agora, veja só. Eu quero entrar, então, na lição de hoje, que é de extrema importância. E eu desejo, eu oro a Deus, que o Espírito Santo venha trazer convencimento, para que você realmente venha ter compreensão disso e sair, eu diria, de uma ratoeira de Satanás, que tem trazido problemas para as nossas vidas e para a própria igreja. Muito bem. Aqui está então. A vitória ganha por Cristo. A vitória ganha por Cristo. Através da sua vida, Jesus foi tentado em tudo, exatamente como nós somos tentados. Contudo, sem pecado. Então, reflita bem sobre isso, porque é muito importante. Através da sua vida, da vida de Cristo, veja bem, Jesus foi tentado em tudo na sua vida, exatamente como nós somos tentados, contudo, sem pecado. Leia lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Isso aqui é de extrema importância, querido. Como já lemos lá sobre a questão, não é, da vitória que Cristo nos concede sobre o pecado. Aleluias! E esse texto é de também extrema importância, porque está ligado a isso. Vou ler mais uma vez. Através da sua vida, Jesus foi tentado em tudo. Quer dizer, todo o tempo ele foi tentado em tudo. Exatamente como nós somos tentados, contudo sem pecado. Hebreus 4,15. Amém? Então, duas coisas aqui importantes. Primeiro, é claro que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele tinha que ser fiel até a morte. Ele tinha que ser um homem separado, santo até a morte, para que pudesse então houver poder na sua obra gloriosa. Amém, amados? Quer dizer, ele viveu uma vida impecável, sem jamais pecar. E a gente vê pela tradição judaica, lá no deserto, na saída, na libertação do Egito, da escravidão, que o cordeiro era separado e não podia ter defeito. Assim também foi Jesus. Ele foi separado por Deus, para que naquela cruz vencesse por nós. Tá certo? Agora, segundo lugar, uma coisa que as pessoas, quando ouvem isso, ficam assim, mas como? Por quê? Porque temos uma visão errada a respeito da tentação. E vamos ver isso depois. Tá certo? Veja, ele foi tentado em tudo exatamente como nós somos tentados. E você vai ter esse conhecimento, essa constatação, diria assim, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Aleluia! Em tudo exatamente como nós somos tentados. Contudo, ele nunca pecou. Glória a Deus. Aleluia! Muito bem, meus amados. Nós queremos seguir, então, essa palavra. E ela é maravilhosa. Eu creio que muita coisa nós já aprendemos, já ouvimos a respeito. Então, pense bem sobre isso. Tá certo? Muito bem. O item 2, através da sua morte e ressurreição, esse é um tema, através da sua morte e ressurreição, o que aconteceu? Aqui está. A fé que se apropria, entre parênteses, reivindica e recebe. A fé verdadeira que se apropria, ele reivindica e recebe. Está encalcado em quê? Na obra de Cristo, pois ele se entregou completamente por nós. E tudo aquilo que nós necessitávamos, ele já realizou
por nós. É uma obra completa, perfeita. Aleluia. Essa obra ela liberta o cristão do poder e do domínio que o pecado tinha sobre ele. Mais uma vez, confirmando a palavra. Romanos 8, versículo 9. Leia lá. Consulte a palavra. Romanos 8, versículo 9. Aleluia. Essa obra, então, gloriosa, liberta o cristão do poder e do domínio que o pecado tinha. Tinha significa antes, não tem mais. Tá certo? Agora, veja bem, ele agora está livre para escolher de andar em obediência a Deus. Aqui está a libertação. Amém, amados? A obra de Cristo nos liberta. Liberta para quê? Para que nós agora possamos tomar uma atitude e uma decisão sincera, correta, que é seguir Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Isso chama-se conversão. Sair desse mundo e voltar-se para Deus. Isso é uma decisão. O que Cristo faz é que ele nos liberta. O Evangelho é um poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia! Você crê na palavra de Deus, na obra de Jesus, você se entrega a Ele, se rende completamente a Ele, e você então está livre. Aleluia! Livre para viver uma vida com Deus. Você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 30, que Deus traz a palavra certa, a direção certa, e dá um conselho. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, apegando-te ao Senhor teu Deus. Glória a Deus! Veja, isso são coisas que muitas vezes não ouvimos. Mas é a palavra de Deus, querido. Há muitas coisas que nós não ouvimos, mas também há muitas coisas que são distorcidas. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui, então, e você pode ler mais uma vez, Deuteronômio 6, do 8 ao 14. Por favor, leia aí. Está aqui, então, a palavra de Deus, que diz assim: pois o que a lei era incapaz de fazer, no sentido de que ela foi enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho na semelhança do homem pecaminoso, a fim de que as retas exigências da lei pudessem ser totalmente satisfeitas em nós, que não vivemos de acordo com a natureza pecaminosa, a carne, mas de acordo com o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Amém? A gente vê então que tem muito a ver com Gálatas capítulo 5 também. Aleluia! Então isso nós temos que crer, querido, e nos apropriar dessa vitória que Jesus nos traz da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Ele, naquela cruz, se manifestou em nosso lugar. Chama-se obra vicária. Não só no teu, mas de toda a humanidade. Por isso que a salvação é para todos. Aleluia! Os que creem em Jesus. Tá certo? Então veja bem, nós não podíamos cumprir pela lei as exigências da palavra de Deus. Aleluia! A lei do Senhor é a palavra de Deus. Tá certo? Mas agora, queridos, com essa vitória gloriosa, é só se apropriar e tomar posse disso. Então, a partir daí, que você é livre, escolher, não é, a melhor escolha que pode existir, que é uma vida com Deus. Mas vai haver batalha? Vai sim. Porque vivemos ainda nesse mundo. E somos desafiados a cada dia, e Satanás se aproveita disso. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E a palavra em Gálatas diz que aquele que anda no Espírito, esse jamais vai ceder às concupiscências da carne, e tampouco às tentações de Satanás. Tá certo? Muito bem. Agora queremos então ir no tema que traz como título a vitória contínua do cristão. Será que ficou só aí? É claro que não. Amém? A palavra continua. E o tema é a vitória contínua do cristão. Então ouça bem. Com base nessa grande vitória ganha por nós, por Cristo, ou para nós,
por Cristo, o cristão pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. É outra realidade. Você é mais que vencedor. Aleluia. Então veja bem, com base nessa grande vitória que é a obra de Cristo, para nós, aleluia, o cristão, o verdadeiro cristão, vou falar antes, pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Eis aqui 7 chaves para uma vitória contínua. Aleluia. Eu quero na próxima fita, na próxima mensagem, nesse ensino, então falar para você dessas 7 vitórias. Então seja perseverante, seja forte, tenha fé e vá até o final. Tá certo? Aleluia. Eu quero citar aqui então o título delas. Tá certo? A vitória contínua do cristão. Vou lá ler o título. Com base nessa grande vitória, ganha por nós, para nós, por Cristo, por essa obra gloriosa, o cristão, você pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Eis aqui então essas 7 chaves para uma vitória contínua. Glória a Deus. Muito bem. Primeiro, saiba que a vitória já foi ganha. Segundo, ande em cadência com o Espírito Santo. Viva no Espírito. Terceiro, reconheça a tentação pelo qual ela é de fato. Importantíssimo esse tema para você. Vai trazer libertação e vida de verdade. Aleluia. Quarto, compreenda que foi fornecido um caminho de escape. Aleluia. Glória a Deus. Deus jamais nos abandona em qualquer situação.